Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Eu falei que não é você, Jonas, é porque você não se parece com Jonas da Bíblia. Jonas aqui está fugindo, Jonas. Você não está fugindo de Deus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Amém. Pode ser sentar. Amados irmãos, estava orando o Senhor ontem com relação a uma palavra que o Senhor me trouxe até o profeta Jonas. O texto é claro em dizer que Deus levanta Jonas para algo especial. Jonas, ele tem uma missão: levar a palavra de Deus até os moradores da cidade de Nínive. Não é fácil, porque a cidade de Nínive é uma cidade que é inimiga de todo o mundo antigo. É uma cidade poderosa, uma cidade idólatra e má. E Nínive, por muitas vezes, se rebelou contra o próprio povo de Deus. Então, quando Deus diz: Jonas, se levanta e vai até a cidade de Nínive, e eu preciso que você leve a minha mensagem até os moradores daquele lugar. Há um confronto dentro de Jonas, porque é difícil entender na nossa concepção humana a mentalidade, ou podemos dizer melhor, o amor e a graça de Deus. Jonas tem uma missão em levar a palavra de Deus até a cidade de Nínive. Porém, Jonas se levanta, não para o propósito, mas para fugir. Jonas é um profeta sem propósito. É difícil entender isso. Jonas é alguém que carrega um título, mas não quer abrir mão daquilo que ele pensa. Jonas é alguém que tem título de profeta, mas não quer se render à vontade de Deus. E aí eu olho para uma geração. Quantos homens e mulheres do nosso tempo, chamados pelo próprio
estão abrindo mão de todo o propósito simplesmente porque não querem enfrentar o processo, porque não querem abrir mão daquilo que pensam para se renderem verdadeiramente à vontade de Deus, que é eterna e absoluta. Homens e mulheres, meu Deus, isso é poderoso. Oxalá essa noite você só entenda isso da mensagem. Quem dera? Homens e mulheres que carregam um título, mas não carregam uma mensagem. E eu olho para Jonas, um homem que está fugindo, porque não quer abrir mão daquilo que pensa, porque não quer se render à vontade de Deus que é soberano. Há quanto tempo você está fugindo? Não fuja do teu chamado. Não transfira para os outros aquilo que Deus comissionou, meu Deus, a você. Não queremos enfrentar, achamos que seremos destruídos no meio do caminho, mas eu quero dizer para você, não é na força do teu braço, não é por força e nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito. Não transfira para os outros aquilo que Deus escolheu para que você possa fazer. Estamos em uma geração que se esconde, simplesmente foge, fingindo que não é com ele, fingindo que não é com ela. E eu olho para Jonas, um homem que carrega um título, mas que foge do seu chamado. Um homem que carrega um título, mas que foge do propósito, não tem coragem de enfrentar o processo, não tem coragem de abrir mão daquilo que pensa, daquilo que acha. Há momentos na vida que você precisa soltar o timoneio e dizer: Espírito Santo, eu não consigo, faz por mim. Você precisa entender que não é você aquilo que está dentro de você, meu Deus. Eu olho para Jonas. Jonas foge em direção oposta ao propósito de Deus. Jonas, ele entra em um barco em direção a Tarsis. O interessante é que eu vejo Jonas dentro de um barco, escondido em um porão. O barco se movimenta, mas Jonas está paralisado no mesmo lugar. A estrutura se move, mas Jonas está paralisado em seus pensamentos, porque ele sabe que não é para estar ali. Quando as pessoas estão paralisadas, sabendo que não é para estar onde elas estão. A estrutura se movimenta, mas ele não sabe usar. Há quanto tempo você vê a estrutura se movimentar, mas você
estrutura se movimenta, porque a igreja é a estrutura de Deus na terra. A estrutura se movimenta. Mas e você? Onde você está? Paralisado nos seus projetos, paralisado nos seus pensamentos, paralisados nos seus achismos. Para que você se movimente com a estrutura, é necessário se render à vontade de Deus que é soberana. Eu vejo um profeta que tem um título, mas que não sai do lugar. Eu olho para um profeta que está fugindo e se escondendo, enquanto o propósito está escondendo nele. Onde você está, Jonas? A estrutura se move. Mas ele está paralisado no mesmo lugar. Talvez a pergunta hoje para você, e você sabe a resposta: há quanto tempo você está paralisado no mesmo lugar? Há quanto tempo você não vive o novo de Deus na tua vida, na tua casa, meu Deus? No teu chamado, no teu ministério? Há quanto tempo você está paralisado, fugindo e se escondendo de Deus? Eu aprendo uma coisa muito interessante. Você pode lutar contra todos os homens, mas uma coisa você não pode: lutar contra Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz o Senhor: Deus resiste o soberbo, mas Ele é especialista em dar graça aos humildes. Não adianta lutar contra Deus. Afinal de contas, Jonas pode até fugir e tentar se esconder, mas não adianta. Os olhos de Deus sempre estarão sobre Jonas. Os olhos de Deus sempre estarão sobre você. Antes que houvesse o dia, Deus é. E não tem ninguém que pode escapar das suas mãos. E diz o Senhor: ouvindo eu o Senhor, quem me impedirá? Parece que está dando certo para Jonas. Afinal de contas, ele está disposto a abandonar tudo para fugir, para se esconder. Afinal de contas, na embarcação do barco, quem vai encontrar ele lá? Só que de repente, no meio do mar, surge uma tempestade. A tempestade, ela vem em direção à embarcação que Jonas está tentando se esconder. Todos os marinheiros se assustam porque, como pode, do nada? Será que tem alguém no meio de nós em pecado? Cada um clame o seu Deus para que a gente possa se livrar dessa tormenta. Todos começam a clamar
capitão. Pode pedir para todos pararem de clamar os seus deuses, porque eu sei o que está acontecendo. Eu estou fugindo do meu Deus. Até aí tudo bem. Mas quando ele diz para o capitão: o meu Deus é Criador dos céus, da terra e dos mares, o capitão ele fica atônito e diz: então não é só você que vai clamar pelo seu Deus, mas todos os que estão na embarcação. Esses não estão aí. Eu estou fugindo do propósito deste Deus. Às vezes olhamos o declínio das pessoas que estão ao redor de nós. Eu quero dizer que talvez você seja culpado por você estar fugindo e tentando se esconder. Talvez toda a tua casa pode pagar a conta. É necessário você assumir quem você é e aquilo que você está fazendo. Jonas, ele não tem medo, ele diz para o capitão: sou eu que estou no pecado para acabar. Só baste que vocês me lancem no mar. Mas eu quero frisar uma coisa importante. Deus sabe como te trazer de volta. Não adianta fugir daquele que você não pode se esconder. Não adianta fugir, porque Deus é especialista em recalcular as rotas da sua vida. Há tempestades na vida de um ser humano que são enviadas pelo próprio Deus. Essas tempestades serão a oportunidade de Deus para fazer você voltar para o caminho. A tempestade traz Jonas de volta para um lugar que ele nunca deveria ter saído. Não despreze as tempestades que são enviadas pelo próprio Deus, pois essas tempestades te colocarão no melhor lugar da face da terra. Sabe qual é o melhor lugar da face da terra que você está? No centro da vontade de Deus. Só que tem um detalhe: as tempestades te colocam de volta para o propósito, mas as tempestades vão tirar tudo que você tem para colocar em você tudo aquilo que Deus precisa. Você não entendeu? Você vai entender. As tempestades, elas tiram tudo que você tem, tudo aquilo que você carrega: soberba, arrogância. Mas ela te enche tudo daquilo que Deus quer: humildade, bondade, temperança. A tempestade de Deus, ela faz isso. Tem pessoas que precisam passar pelas tempestades. Sabe por quê? Para estarem preparadas para voltar para o lugar do propósito.
Jonas, agora, por causa do seu pecado, ele diz ao capitão: me lança no mar, e a tempestade irá cessar, pois eu peguei contra o Senhor. O capitão ainda ficou balançado, porque era um homem justo, honesto. Como que eu vou ter sangue inocente? Ele diz: pode lançar, o sangue não é da tua mão, está tudo na minha conta, eu peguei contra Deus. E ele é lançado no mar. Imediatamente a tempestade cessa. Porém, Jonas é engolido por um grande peixe. 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, atormentado nas profundezas do mar. Onde o homem precisa ir para se arrepender e ser novamente resgatado por Deus? 3 dias e 3 noites nas profundezas do mar, no ventre de uma baleia. O texto é claro em dizer, no capítulo 2, versículo 1: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Calma, gente. Mas foi nas profundezas do mar, dentro de um ventre de um grande peixe. Mas diz que mesmo lá dentro, Deus, aleluia, ouviu a oração de Jonas. Olha só. E orou Jonas ao Senhor. Eu tenho uma chave. Chave é aquilo que abre porta. Não importa onde você esteja, não importa o que você esteja vivendo. E disse Jonas: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Não importa onde você estiver ou aquilo que você esteja vivendo, basta só clamar, meu Deus. Deus ouviu o clamor de Jonas no ventre de uma baleia, nas profundezas do mar. A oração de arrependimento que te coloca de volta no centro da vontade de Deus. Não adianta fugir se você não pode se esconder. Assim diz o Senhor. Isaías 59. A minha mão não está encolhida para que não possa te salvar, nem o meu ouvido tapado para que não possa escutar o meu clamor. No versículo 10 vai dizer: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas sobre a terra. Meu
meu Deus. Deus falou da forma que o grande peixe entendesse e colocou Jonas de volta no centro da sua vontade. Eu aprendo algo aqui. 3 dias e 3 noites. Ao terceiro dia, cara, como é que pode, né? Ao terceiro dia, Deus deu uma nova oportunidade de vida para o profeta Jonas. Ao terceiro dia, Deus deu uma nova oportunidade de vida para mim, para você e para toda a humanidade. Você pode lembrar isso? E peguei essa ponta do texto. Ao terceiro dia, quando o sol tem ressurgido pela manhã, algumas Marias estão indo ao túmulo, levando especiarias ungüentos para purificar o corpo do Messias, o ungido, aquele que tinha sido morto e sepultado, a qual aqueles colocaram uma pedra para tampar o seu sepulcro. Ao terceiro dia pela manhã, quando o sol se punha, o sepulcro está aberto. Ao terceiro dia, o sepulcro está aberto. E as Marias assustadas, olha, será que alguém entrou, roubou o corpo do nosso mestre? Elas entram no sepulcro, porém o túmulo está vazio, mas tem alguém sentado no túmulo com as roupas resplandecentes e brancas, e elas chorando, perguntam para aquele homem dizendo: onde está o nosso mestre que foi morto? Aquele homem com as roupas resplandecentes, com glória, poder, diz: Maria, por que procurai entre os mortos aquele que vive? Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, ao terceiro dia, Ele te deu a oportunidade de vida. Por que procurai entre os mortos aquele que vive? Apocalipse 1:18. Eu sou, diz o Senhor, o primeiro e o último, o que vive e foi morto, mas eis que estou vivo e permaneço vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, e Ele está aqui nessa noite no meio de nós. O nome dele é Emanuel, o Deus conosco. Aplauda Ele nessa noite. Ao terceiro dia, Deus te deu uma nova oportunidade, assim como deu o profeta Jonas. Glória aos nomes. E o interessante é que quando Jonas é lançado nas terras, nas praias, um pouco distante de Nínive, aquele que estava fugindo agora está indo em direção ao propósito. Aquele que estava fugindo agora está levando ao tiro. Não, você não entendeu. Aquele que estava fugindo agora está levando a cura. Eu quero dizer, você é o portador da cura. Você não é o portador de trevas. Você é o portador. Você é uma portadora da luz. Jonas agora, aquele que fugia, aquele que se escondia, está levando a cura para o povo. Qual é a cura para o povo? A palavra de Deus, que é viva e eterna, mais penetrante que uma espada. Você é um portador, uma portadora da glória e da presença do Espírito, da unção de Deus. Jonas agora está voltando em direção ao chamado, em direção ao propósito, em direção ao processo.
você, aquilo que se movimenta dentro de você. Você é uma portadora do Espírito Santo de Deus. Então quando você fala, não é você que fala, é a palavra que sai da tua boca, que dá forma àquilo que não tem forma, que dá vida àquilo que não tem vida, que dá cura àquilo que precisa ser levantado, que transforma aquilo que precisa ser transformado. Então agora, Jonas, começa a pregar em Nínive. Parece que não vai dar certo, não daria certo se fosse você, mas é daquilo que está em você. Quando ele começa a pregar, pessoas começam a se render à vontade de Deus em soberania. Você não é um portador das trevas, você é um portador, uma portadora da luz, da presença do Espírito Santo. Então, quando a palavra sair da tua boca, ela não voltará vazia, mas voltará para Deus, porque a palavra de Deus prospera para tudo aquilo que ela é enviada. Acredite, não é na tua força, é no poder da palavra. Quando Jonas começa a pregar, os moradores de Nínive começam a se arrepender dos seus pecados. O rei da cidade de Nínive proclama um jejum. Cadê os animais de Nínive? Estão proibidos de comer agora. Diz que toda a cidade de Nínive se rende ao Senhor. Como é importante entender o propósito e ter a coragem de enfrentar todo o processo. Não basta ver simplesmente a embarcação se movimentar. Você tem que se movimentar junto com ela. Jonas agora está vivendo aquilo que ele foi chamado para viver. Jonas está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Eu quero perguntar para você nessa noite: você está disposto a abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus? Você está disposto a entregar o timoleiro na mão de Deus e dizer: Espírito Santo, daqui para frente assuma o controle? Porque você pode fugir, mas não adianta fugir se você não pode se esconder. Não importa onde você esteja ou o que você esteja vivendo, Deus te enxerga de todos os lugares. Deus te conhece como a palma da mão dele. Aquele que estava fugindo agora está curando pessoas com o poder da palavra. Calma, gente. O profeta não é aquele que revela o CPF, não. O profeta não é aquele que fica dando show querendo glória para si mesmo. O profeta é aquele que dá destino para as pessoas. O profeta é aquele que traz do céu para a terra. O que Deus está buscando na nossa geração são homens e mulheres de Deus que vão dar destino para as pessoas, que vão trazer o céu para a terra. Chegou o momento de você se levantar e recalcular as rotas da sua vida, porque talvez você esteja em direção contrária à vontade de Deus, e você começa a dizer para Deus: Deus, por que não acontece? Por que eu não estou vivendo? Não. A pergunta não é por que Deus, é porque você está indo em direção contrária àquilo que Deus te chamou para viver. A gente tem mania de murmurar com Deus e dizer: Deus, eu não tenho os recursos. Imagina Noé construindo uma arca naquele tempo que não chovia, quase 100 anos, pregando uma mensagem que ninguém acreditava. Imagina Noé dizendo: Senhor, para que isso? Não vai chover, não vai acontecer. Até que naquele grande dia a arca estava pronta. Noé colocou toda a sua família dentro da arca. Ninguém acreditava, mas de repente, os céus se fecharam. Você pode fugir, mas não pode se esconder. Chega de dar desculpa para Deus. Chega de ficar preso em coisas de menino. A escola bíblica tem falado muito sobre isso. A gente fica muito preso em coisinhas de menino. E a vida é curta para ser pequena, pastor. Acabei de falar
mas em Cristo Jesus. Eu tenho uma notícia para te dar aqui. Eu não sei se você quer continuar vivendo uma vida desgraçada. Me perdoa o termo da palavra. Desgraçado é algo sem graça, tá? Se você quer viver uma vida sem graça, desgraçada, miserável, se você quer, infelizmente a mensagem não é para você. Mas olha, para aqueles que entraram por essas portas, nessa noite, Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 37. Em Cristo Jesus. Não. Você que entrou por essas portas, em Cristo Jesus, eu e você somos vários do que vencedores, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele está aqui perto de nós. Não adianta fugir se você não pode se escrever. Jonas tem a cura para os moradores da cidade de Nínive. Eles eram seus inimigos. Eu quero dizer para você, não é você que decide quem entra e quem não entra no céu. Estava falando com o pastor no segundo mensagem. Se fosse pela religiosidade, uma prostituta nunca entraria no reino dos céus. Mas quando ela se arrepende, a graça do Salvador se fosse por mim, por você, talvez um publicano, um coletor de impostos, ele nunca entraria no reino dos céus. Mas quando ele se arrepende, os braços de Jesus estão abertos para abraçá-lo e recebê-lo. Talvez aquele salteador, aquele ladrão da cruz, aquele homem era um criminoso, ele merecia estar ali. Mas quando ele olha para Jesus e diz: Senhor, eu sei que tu és, meu Deus, eu só preciso de uma coisa: ser perdoado por ti. Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Talvez se fosse eu e você, ele te dizia: nunca você vai estar lá. Mas aí vem Jesus de braços abertos e diz: filho, filha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Jonas está levando a cura, que é a palavra. Eu quero dizer que você é um portador da cura, porque você tem a palavra de Deus dentro de você. Se você é um portador da cura, quando você chegar perto de alguém, pessoas precisam ser curadas, levantadas, transformadas, porque uma fonte não produz dois tipos de água: ou é água doce ou é água amarga. Que tipo de fonte você é? O que sai de dentro de você, Jonas? Os ninivitas eram inimigos de Jonas e ele não queria estar lá. Mas a graça não trabalha do nosso jeito. A mesma graça que te recebe é a mesma graça que está de braços abertos para receber o pecador lá fora. Você é um portador, uma portadora do Espírito Santo de Deus. Chegou o momento da igreja se posicionar. Você é um portador do Espírito Santo. Você
Você precisa descobrir o mais rápido possível o seu chamado em Deus. A vida é curta para ser pequena, filho. Quando você descobre aquilo que Deus te chamou para fazer, e quando você está na posição, pode avançar. Você é alguém que carrega uma mensagem. Você é alguém que foi encontrado por Deus. Você é alguém que foi abraçado pelo Espírito Santo. Quando ninguém te queria, Ele foi lá, pegou na tua mão e te amou. Não seja indiferente. Não é tempo de brincar, escolher quem entra, quem pode, quem não pode. Você carrega uma mensagem. Eu posso pegar o que o pastor disse aqui. Não há uma mensagem mais bonita do que essa, João 3,16. Porque Deus amou A e B. Isso é Deus que disse aqui. Porque Deus amou a humanidade inteira. E aí Ele entregou o melhor que Ele tinha, o seu Filho Jesus, o seu único Filho, para que eu e você e toda a humanidade tivéssemos a vida eterna. Você é representante de Deus, assim como Jonas. Você é um embaixador ou embaixadora de Cristo. O Espírito Santo hoje aqui neste lugar está recalculando, como naquele dia que fez com Jonas. Jonas estava em direção oposta ao propósito da vontade de Deus. Deus usou os seus meios, o seu poder, recalculando as rotas da sua vida. Hoje o Espírito Santo está aqui falando no teu coração. Essa voz que está falando no teu coração, o Espírito Santo, até quando? Até quando você vai fugir daquilo que eu te chamei para fazer? Até quando você vai comissionar para as pessoas aquilo que eu entreguei para você? Não adianta, você não pode se esconder dos olhos de Deus. Nessa noite o Espírito Santo está dando uma oportunidade para homens e mulheres aqui neste lugar. O Espírito Santo está recalculando as rotas da sua vida. Ele está te mostrando o único e verdadeiro caminho. Meu Deus. Não adianta você tentar ir por atalhos ou tentar se esconder em algum lugar. O Espírito Santo nessa noite está mostrando para você o único caminho. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem vem ao Pai, senão por mim. Recalcule as rotas da sua vida. Você tem um remédio nas suas mãos. Ou eu posso romantizar um pouco. Você tem um remédio